E aí, gente, a semana é de Clássico Grenal, sim. Porém, agora a gente vai ter que falar de nomes que estavam dentro do ambiente do Grêmio para possíveis reforços na próxima temporada. Por quê? Porque esses nomes, eles estavam vindo de um Flamengo que estava se desmanchando. Porém, a equipe rubro-negra está acertada com Tite. E agora, uma reviravolta em jogadores, por exemplo, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Davi Luiz, jogadores que estavam com os seus contratos encerrando. E clubes brasileiros estavam de olho nestes jogadores. O Grêmio era um deles. Bruno Henrique, ele ainda pode ser reforço do Grêmio? Everton Ribeiro, ele ainda pode ser reforço do Grêmio? Everton Cebolinha, que está amargurado com a torcida do Flamengo já não aguenta mais ele pode pintar no Grêmio também? Vamos falar sobre isso depois que a vinheta rodar. Gente, enquanto o Flamengo tinha Jorge Sampaoli como treinador, todos esses jogadores que eu coloquei aqui estavam em final de ciclo com a torcida do Flamengo e com o Clube Flamengo. Vamos lá. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Cebolinha e entre outros. A tendência é que todos esses jogadores não permanecessem para a próxima temporada e encerrassem o seu ciclo com a equipe carioca. Porém, o Flamengo está acertado com o Tite, que deve ser anunciado nas próximas horas. E isso dificulta a saída destes jogadores, de todos esses jogadores que eu falei. Principalmente um top 3 que eu vou trazer aqui. Flamengo adota posturas diferentes em renovações com Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo. É o que traz a maior coluna da equipe rubro-negra, que é a coluna do Fla. Então, gente, essa manchete, ela é claríssima. Flamengo adota posturas diferentes em renovações com Gabigol e Bruno Henrique. O porquê? Porque o técnico agora é Tite. O técnico do Flamengo será Tite. E ele não vai deixar Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, talvez o Davi Luiz e muito menos o Cebolinha deixarem a equipe neste momento. Para quem não sabe, Everton Cebolinha teve o seu auge na seleção brasileira, melhor jogador da Copa América com quem? Com Tite. Bruno Henrique, Gabigol tiveram o seu auge no Flamengo, por quê? Porque tiveram um técnico que entendeu a forma deles jogarem. O Flamengo tem um técnico que chega para levar o time para outro patamar novamente. Isso vai acontecer? Não sei. O Tite vai dar certo? Não sei. Mas ele chega com o respaldo da torcida e ele chega com o respaldo dos jogadores. E o Tite, ele é diferente do Sampaoli. O Sampaoli maltrata os jogadores. O Tite abraça os jogadores. É mais ou menos que nem o Renato, é mais ou menos que nem o Abel Ferreira no Palmeiras, é mais ou menos que nem o Vojvoda. São treinadores que adotam posturas diferentes, posturas de trazer os seus jogadores para perto. Então, o que eu quero dizer com isso? O Grêmio estava de olho em Bruno Henrique e Everton Ribeiro do Flamengo, contratos acabando. Isso não deve mais acontecer. O Grêmio deve ter que partir para outros nomes, porque o Bruno Henrique vai renovar, o Everton Ribeiro vai renovar. Inclusive o Bruno Henrique já começa a conversar sobre salário. Se fala em 2 anos de contrato e mais de 2 milhões por mês. Não tem como. Então, os clubes brasileiros, por exemplo, o Palmeiras, que estava muito interessado no Bruno Henrique, não vai pagar isso. O São Paulo, que estava muito interessado em Everton Ribeiro, não vai pagar isso. Se fala num contrato de mais 2 anos com Everton Ribeiro também e um salário
acima de 1,5 milhão. O São Paulo não vai pagar isso. O Cruzeiro, que estava interessado no Everton Ribeiro, não vai pagar isso. Então, a tendência é que Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique permaneçam para a próxima temporada. Aí eu não sei se o Davi Luiz, o Felipe Luiz irão permanecer, mas eles têm a confiança do Tite. Então, com a chegada do Tite no Flamengo, estes reforços que todos os times do futebol brasileiro estavam, que nem tu larga um peixe no meio de peixes, assim, eu esqueci o nome, de piranhas. Tu larga tipo um peixe no meio das piranhas, assim. Tava todo mundo querendo comer um pouquinho do Flamengo. Todo mundo querendo comer. Eu vou tirar esse do Flamengo, eu vou tirar aquele do Flamengo, eu vou desmanchar o Flamengo. Tava todo mundo falando em desmancha no Flamengo. Com o Tite não vai acontecer. E a tendência é que o Flamengo venha muito forte para o restante do Campeonato Brasileiro e para a próxima temporada. Com o Gabigol, com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro. E muito provavelmente com o Everton Cebolinha, este que ainda tinha contrato. Então, gente, eu acho que aquela história de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e tudo mais, acabou. Não vai acontecer no Grêmio mais. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!